No 6, ele pede para determinar o valor da hipotenusa de um triângulo retângulo cujos catetos medem 12 e 15. Então, desenhei aqui um triângulo retângulo, tá? Só esqueci de falar, né? O triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, tá? O ângulo de 90 graus é classificado como reto. Então, o triângulo que tem um ângulo de 90 graus é chamado de triângulo retângulo. E também outra coisa importante é que o teorema de Pitágoras, ele só pode ser aplicado em um triângulo retângulo. Se o triângulo não for retângulo, não dá para aplicar o teorema de Pitágoras, tá? Então, é o seguinte, aqui tá o teorema de novo, né? Escrevi ele aqui, ó, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. As três letras, o A, o B e o C, são os três lados do triângulo, tá? E aí, como eu já disse, né, tem uma explicação por que é ao quadrado e tal, porque chama hipotenusa e tal. Aí depois, se você quiser, eu passo um vídeo pra você explicando sobre isso, tá? Então, aqui, o A é hipotenusa. A hipotenusa é sempre o lado que é oposto ao ângulo de 90 graus, tá? Ó, esse lado aqui, ó. Então, aqui no caso, esse lado que é o oposto ao ângulo de 90 graus, como a gente não sabe, eu chamei de x. É por isso que eu coloquei x ao quadrado. Igual, o B e o C são os catetos, então posso colocar na ordem que eu quiser. São os dois lados que formam o ângulo de 90 graus, ó. Aqui, 12 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Então, aqui eu repeti o x ao quadrado, né? 12 ao quadrado é a mesma coisa que 12 vezes 12, 144. 15 ao quadrado é a mesma coisa que 15 vezes 15, 225. Aí, eu somei os dois valores, 369. Lembrando, de onde que saiu essa raiz, tá? Esse 2 que tá aqui no expoente, ele tem que sair daqui. A ideia é você deixar o x sozinho, isolado. Para ele sair daqui, eu tenho que passar ele para o outro lado, só que eu tenho que sempre, quando eu mudo de lado, eu tenho que inverter a operação. Como o 2 aqui ele é potência, então a operação inversa da potência é a raiz. Então, por isso que virou uma raiz. E não existe raiz quadrada exata de 369, ou seja, não existe um número que ele vezes ele mesmo dê 369. Então, eu fiz a fatoração dele, ó. Não dá para começar dividindo por 2, porque ele é um número ímpar, né? Então, eu comecei pelo próximo número primo, que é o 3. Quando eu dividi por 3, deu 123. Aí, o 123 eu dividi por 3 de novo, deu 41. E o 41 não dá mais para dividir por 3. Como o 41 também é um número primo, então ele só dá para dividir por 41 mesmo. Então, por isso que eu dividi por 41 aqui, tá? Não existe outro número que eu consiga dividir o 41. Por isso que aqui deu 1, certo? Lembrando que quando vai fazer as divisões aqui, as divisões sempre tem que dar exatas, tá? Se der número com vírgula, não pode. E aí, depois que faz essa decomposição, separa de parzinho, né? Aqui eu consegui tirar um parzinho, ó, 2 números 3. De cada parzinho, tira um número. Tirei um 3, é o número que vai para fora da raiz, certo? E o que sobra sem parzinho vai dentro da raiz. Então, a forma simplificada da raiz quadrada de 369 é 3 vezes a raiz quadrada de 41. Então, o valor do x, ou seja, o valor da hipotenusa que o exercício pergunta, é correspondente a 3 raiz de 41.